A paz do Senhor, professores da classe O Caminho para o Céu, sejam bem-vindos a mais um podcast EBD em Síntese. E hoje está comigo os professores Douglas Nilson, professor Moab. A paz do Senhor, Moab. A paz do Senhor, professora Manu, mais uma vez, é um prazer enorme poder estar com vocês. Que o Senhor Amém. fale aos nossos corações, né? É verdade. Professor Douglas Nilson, a paz do Senhor. Pai do Senhor, professora Manuela, professor Moab, e a você que nos acompanha em mais uma lição desta lição, O Caminho para o Céu, que é de grande importância para a nossa igreja e para aqueles que são alcançados através dessas verdades. Amém. Professor, né? Estamos chegando à penúltima lição, estamos na lição de número 12, que tem por título O que é a Santa Ceia? E isso nos faz recordar, né, esse momento tão memorável, tão maravilhoso que é poder vivenciar, poder fazer parte deste momento, né? A lição anterior falou sobre o batismo. E, consequentemente, né, nada melhor que na lição de número 12, na lição seguinte, falar de algo que está relacionado a essa decisão anterior, né? E aqui, para você, como uma dica, uma sugestão para a ambientação da sua aula, né, você para receber os seus alunos, você pode preparar a sala neste dia de uma forma diferente. Então, levar os elementos da Santa Ceia. Se você, né, não tem condições de ter os elementos físicos, então que leve imagens, então que leve as representações simbólicas que fazem parte deste momento. Considerando, inclusive, que os objetivos dessa lição, né, eles são entender o simbolismo da Santa Ceia do Senhor, explicar o significado dos elementos da Santa Ceia do Senhor e, por fim, conscientizar-se da necessidade de aceitar a Cristo como Salvador, batizar-se e participar da comunhão da igreja através da Santa Ceia. Então, considerando esses objetivos, que seria como habilidades a serem inculcadas, né, aos nossos alunos. Então, é para onde vamos, né, caminhar e para onde o professor, o seu planejamento caminha. Por isso que essa sugestão de receber os seus alunos de uma maneira diferente, com esses elementos, ele passa a ser bastante significativo, até como uma forma de representação no momento em que você estiver explicando e falando sobre cada um desses elementos. Então, desde já, né, cremos e acreditamos que essa aula será de muito significado, mas também memorável para cada um dos participantes, principalmente porque você, professor, pode dar também aí o seu testemunho, aproveitar, falar como foi a experiência, o primeiro momento dessa Santa Ceia, mas claro, começando com uma maneira que é conectando a seu aluno, né, a partir desta pergunta mesmo, o que é a Santa Ceia? O que que eles já sabem? Então, vocês começarem aí com essa introdução, com essa tempestade de ideias, para ouvir o que eles já sabem. E aí, começa agora, né, professor Douglas Nilson, qual seria o resumo, a ênfase desta lição? Primeiro que é um desafio para o professor, considerando que nós estamos chegando ao término dessa lição e talvez o seu aluno ainda não tenha se decidido por Cristo. E falar de um elemento, de uma ordenança que é exclusivo para aqueles que se renderam a Cristo, é, é desafiador para o professor, mas também ao mesmo tempo é uma forma dele apresentar essa temática não como algo formal ou algo religioso que nós temos que fazer, porque talvez o aluno ele já faz na mente dele, ele já vivencia uma simbologia que na igreja talvez ele faça parte tenha um olhar mais de sacramento, mas ele pode achar que
que o que ele faz lá é tudo tranquilo, ele está cumprindo essa ordenança. Então, o professor, ele tem um desafio e precisa pedir ao Senhor essa direção para que faça o aluno, o ouvinte, sentir é, a necessidade, o desejo de cumprir essa ordenança como forma de obediência e também forma de expectativa para algo maior que virá em breve. Amém. E agora, introduzindo a nossa aula, é, é importante, né, que você também consulte a declaração de fé para trazer mais elementos, embora essa lição ela traga, né, bastante tópicos, tenha bastante referências, embasamento, mas é importante que você leia também, caso ainda não tenha lido, a declaração de fé. Inclusive, você pode levar como um instrumento para estar apresentando aos seus alunos. Ela é mais concisa, então ali você tem informes, né, e um resumo geral sobre essa ordenança, tá? E aqui começamos com Descobrindo a Verdade, né, que vai justamente remeter-se à pergunta, ao tema da lição, que é o que é a Santa Ceia. Professor Moab, qual são, né, os elementos que o comentarista traz sobre esse primeiro tópico? Amém, graças a Deus. Nesse primeiro tópico, existem alguns pontos fundamentais para que a gente possa repassar, né, nessa reunião com essas pessoas que estarão nesse encontro, né? Geralmente são pessoas que ainda estão tendo um acesso ao Evangelho, um acesso à fé, embora tragam consigo algum conhecimento, como já foi dito aqui, né, na ideia de sacramento, mas seguindo o que a Bíblia diz, a Santa Ceia, ela tem um valor muito especial para a igreja, né? Um valor no sentido de trazer à memória aquilo que de fato transformou as nossas vidas. Em primeiro lugar, porque fala a respeito da morte de Jesus. Então, falar de morte no contexto geral é um tema que traz tristeza, é um tema que traz dor, é um tema que traz um sentimento negativo. Mas quando nós trazemos à memória a morte de Cristo na ceia, nós fazemos isso também com muita alegria, porque foi através do sacrifício de Cristo que nós passamos a fazer parte de uma nova aliança. E é isso que nós aprendemos. Um detalhe interessante já nesse ponto, né, para o professor aí agora, é que a carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto sobre a ceia, ela foi escrita antes dos evangelhos. Então, Paulo já estava orientando a igreja com uma mensagem que havia recebido de Cristo antes mesmo dos evangelhos serem escritos. E já neste momento, ele fala da importância de trazer à memória a morte de Cristo, anunciar a morte de Cristo, fazendo uso dos elementos do pão e do vinho que representam o sangue derramado na cruz e a sua carne que foi rasgada por conta dos nossos pecados. E isso tudo em prol de um bem maior que foi o perdão dos nossos pecados. Então, Jesus, através do seu sacrifício, ele compra o povo, né? Compra as pessoas, como está escrito, e hoje nós temos acesso, livre acesso a Deus por conta dessa nova aliança construída no sacrifício de Cristo. Então, a igreja, ela traz essa recordação em alegria, embora anunciando a morte, mas anuncia a morte de um vencedor que não está morto, que está vivo. E a orientação é até que eu venha. A igreja lembra, a igreja proclama, a igreja anuncia. Enquanto Jesus não voltar para buscar a sua igreja, nós estamos nessa missão. Bem, excelente, né? Aí a síntese, o resumo desse primeiro tópico, desse conhecimento, desses conceitos necessários
para introduzir esse tema de bastante relevância e como a própria lição traz, né, de celebração memorável mesmo. É importante destacar que, justamente como o professor Moab trouxe, né, essa morte, mas é uma morte, né, um sacrifício que traz vida para nós e comunhão com Deus. Então, é a ênfase que você pode estar dando justamente para esse aluno que ainda não conhece a Cristo, para ele estar, para o Espírito Santo estar trabalhando justamente em sua vida, de modo que ele venha a ser transformado por esta palavra. Amém? Então, professor Douglas Nilson, segundo tópico, o significado dos elementos da Santa Ceia. Então, como o comentarista, né, traz esses conceitos, esses elementos e a maneira do professor abordar, de estar conceituando, de estar apresentando aos seus alunos. Aqui nós podemos partir do princípio que esses elementos eles são simbólicos. Isso é muito importante para o nosso aluno compreender o conceito bíblico, tendo em vista que ele pode ser oriundo de uma realidade em que os elementos eles associam como algo que no contexto da ceia eles se transformam no corpo e no sangue de Cristo, o qual nós não seguimos essa orientação por não vermos parâmetro bíblico. Nós entendemos que os elementos do pão e o suco de uva, eles simbolizam o corpo e o sangue de Cristo, porque os textos que nós comumente lemos e utilizamos nas nossas celebrações, ele vai, ele vai reportar isso. É um ato como um memorial e ele tem um aspecto simbólico. Então, por ter um aspecto simbólico, não há qualquer ação de miraculosa, digamos assim, na questão desses elementos. Então, o pão, ao longo de todo o processo, ele é pão. Ele em momento algum passa a ser o corpo de Cristo, ele não tem qualquer conotação dessa natureza, como também o suco de uva, ele, ao longo de todo o período da ceia, ele inicia suco e ele termina suco. Então, eles são simbólicos, eles estão ali simbolizando. Agora, claro, nós não podemos assumir um extremo no sentido que muitas vezes as pessoas podem associar a algo místico nessa celebração, e nós não associamos, nós celebramos racionalmente, entendendo, compreendendo o significado de cada elemento, mas também não desprezando a ação do Espírito, a ação divina nessa celebração. Ou seja, muitas vezes nós podemos ouvir alguém mencionar que no momento em que você está ali se apropriando do pão ou do sangue, do suco de uva, você pode receber uma bênção, você pode ser curado. Não que esses elementos eles tenham poder miraculoso ou algo místico, mas nós não podemos limitar a ação de Deus. E se Deus quiser assim fazer, não é pelo pão, não é pelo suco, mas é pela graça de Deus ministrada nas vidas que estão ali presentes. Sim, né? E aqui é exatamente nesse segundo tópico que esses elementos que vamos ver, né? E por fim, aqui no terceiro tópico, por fim não, né? No terceiro tópico, a gente vai falar agora sobre quando a Santa Ceia deve ser observada, né? Professor Moab, o que a gente pode estar aprendendo e trazendo para o aluno dentro desse tópico, né, dentro desse tema? O texto utilizado nesse terceiro tópico é quando os discípulos em Troade, no primeiro dia da semana, eles celebram a ceia.
né? Esse dia que é o dia da ressurreição. E o interessante é que é a ressurreição de Cristo que faz aquele fechamento do poder da sua morte, né? Porque se Jesus tivesse morrido e não ressuscitado, ele seria, em uma visão geral, teria tido uma morte semelhante de qualquer pessoa e um resultado também. Mas um grande diferencial, um marco no sacrifício de Cristo, é porque ele morreu, conforme ele já havia anunciado, ele morreu e ressuscitou, como também já havia anunciado. Então, a ressurreição de Cristo, né, no domingo, no primeiro dia da semana, fez com que a sua morte fosse entendida como o sacrifício aprovado por Deus, porque Deus o ressuscitou. Então, quando os discípulos eles comemoram no primeiro dia da semana, no dia da ressurreição, eles estão comemorando a morte de um vencedor, a morte de alguém que não foi vencido pela morte. Olha que interessante, você comemorar a morte de alguém que não foi vencido pela morte. Então, mas embora nós possamos celebrar essa ceia em qualquer dia da semana, a grande questão é: nós estamos trazendo à memória alguém que não foi vencido pela morte, porque o seu sangue é puro, o seu sangue é real e o seu sangue tem poder para purificar todos o seu pecado. E como já foi bem falado aqui pelo nosso professor Douglas News, esse ato simbólico de tomar esse sangue é você dizer: olha, eu sou participante desse sacrifício, eu fui o motivo desse sacrifício e hoje eu sou purificado e tenho comunhão com Deus por conta desse sacrifício. Exatamente. E sacrifício esse perfeito. E aqui, você, professor, pode estar, como eu já coloquei, né? É um momento oportuno para você colocar a sua experiência, é um momento singular, embora passemos, né, todo mês por este momento, mas cada um é único. Cada momento ele é vivenciado de uma maneira, e sempre justamente nos remete, e não que nós não nos lembramos durante todos os dias da nossa vida, né? Mas é um momento em que justamente traz a nossa memória, como o professor Moab bem colocou. E aqui, já no tópico 4, vamos ver onde devemos participar da Santa Ceia. Então, aqui nós vamos ver na lição que é um ato, né, de comunhão entre os cristãos e o Senhor. Então, ele traz aqui a passagem que está em Atos, em que, como o professor Moab já colocou, Jesus ele vivenciou com os seus discípulos, que justamente costumavam se reunir e participarem desse momento. E aqui, né, ele vai escrever à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo, no caso, para colocar, estabelecer claramente essa diferença entre a Santa Ceia do Senhor e as refeições comuns, né? E aqui você pode até fazer um quadro comparativo, né? A diferença justamente entre a Santa Ceia e as nossas refeições do dia a dia, mesmo porque também é um momento de comunhão, também é um momento de partilhar do pão, né? Mas é um momento diferente. E é um momento também que Deus está conosco, né? Com cada um de nós, em cada uma das nossas casas, mas é diferente. E aí, professor Douglas Nilson, como o senhor colocaria essa diferença para os seus alunos que ainda não aceitaram a Cristo? Novamente, a ceia, a professora Manuela falou acerca de refeição. A ceia, ela não tem um aspecto de refeição, porque quando nós nos reunimos para uma refeição, nós ali nos comungamos, nos alimentamos, mas não há qualquer aspecto de memorial. Você está se alimentando, você está fortalecendo vínculos, comunhão. Como também o professor pode até, numa lição como essa, no final da aula, fazer um lanche. Isso é uma refeição. Mas a ceia, ela não tem um aspecto de refeição, ainda que lá em Coríntios, no texto que nós
comumente utilizamos, 1 Coríntios capítulo 11, ele inicia falando de uma refeição que as pessoas reuniam para celebrar uma festa de comunhão, mas que ela precedia esse momento da ceia. Então, a ceia, ela é um memorial e ela traz muitos significados e muitos sinais. Por exemplo, ela não é uma celebração para se fazer isolado em casa. Ela é um momento da família, é um outro aspecto. Ela não é para qualquer pessoa que chega, é para quem é da família, daquele que foi alcançado pela graça de Deus. Ela também tem uma representatividade. Ali as pessoas se assentam, e como o professor Moab falou, ela tem um olhar pretérito, tem um olhar presente e tem um olhar futuro. Nós estamos ali porque Cristo morreu por nós na cruz. E, nós estamos ali porque a graça do Senhor tem nos alcançado continuamente. E nós estamos ali esperando o momento em que estaremos eternamente com o Senhor. Essa celebração também, ela precisa ser racional e precisa ser intencional. Esse nosso aluno que ainda não compreende, ele pode, mas eu sempre faço esse reporte, né? Ele pode estar em uma realidade em que é, ir a uma celebração num dia e tomar a comunhão, como lá se propaga, é como se agora eu estou bem com Deus porque eu tomei a comunhão, eu fui na celebração. E aqui não é nada disso, aqui pelo que Cristo tem feito por mim, eu vou para essa celebração para celebrar, para louvar, para engrandecer o nome do Senhor e também para entender o tamanho, a dimensão, a profundidade do que está acontecendo na minha vida em decorrência da graça que me alcançou. Então, essa celebração, ela não pode ser tida como algo formal ou algo imediatista ou algo mecanizado. Eu preciso ir com a mente, com o coração, com todo o meu ser para uma festa e um encontro com aquele que me salvou para celebrar, porque também nós temos um sinal para os que estão de fora. Aqueles que estão de fora, para as nossas igrejas que realizamos uma vez ao mês, cada vez que nós vamos para aquela celebração, as pessoas em nossa volta, eles vão identificar que naquele dia nós temos uma celebração diferente, porque há um aspecto diferente para aquela reunião. Então, todos esses sinais, esses traços, eles são evidenciais para esse momento. Portanto, ceia não é uma celebração que eu faço em casa sozinho, não é algo que eu faço de todo jeito, é uma reunião para celebrar aquele que nos salvou. Sim. Durante a sua fala, o professor Douglas Dias, ele já trouxe um pouco da conclusão, do desfecho, que vai falar sobre como a gente aplicar essa verdade. Que verdade é essa? Primeiro, o que é Santa Ceia, os seus elementos, e aqui dentro, finalizando, né, com quem, como devemos participar, em que momento. E agora a gente entra num tópico muito importante, que é o tópico 5, que vai falar quem pode tomar essa Santa Ceia. Aqui é algo importante, por quê? Né? Porque essa é uma classe específica para um público que ainda não aceitou, não confessou a Cristo, né? Como nós chamamos normalmente aquele amigo do Evangelho, alguém que já está frequentando há algum tempo. E aqui, essa decisão, e a gente retoma um pouco, no meu ponto de vista, da lição anterior, falando sobre o batismo, né? Porque vai entrar justamente quem pode tomar essa Santa Ceia. E aqui, professor Moab, como é que a gente pode estar levando essa informação a esses alunos? Verdade, irmão. Esse ponto aí é muito importante, não é?
E por isso a gente vê a relevância dessa construção que foi feita até esse momento, não é? Tudo que foi abordado pelo professor Douglas Nilson, por você, juntamente com as lições anteriores, né, vai construindo uma clareza, um entendimento, para que o aluno, a pessoa que está nessa sala de aula, possa desejar participar da ceia. Porque quando nós lemos a Bíblia Sagrada, na primeira carta do apóstolo Paulo a Coríntios, ele faz uma advertência muito importante. No versículo 28, ele diz: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Aí no versículo 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe juízo para si, né? Nós não pagamos para participar da ceia, nós não temos um controle rigoroso quem vai para referente a quem vai participar da ceia, mas é importante que a pessoa, ao participar, ela tenha consciência que o participar da ceia é uma confissão, é como o próprio escritor da lição, ele aponta no primeiro tópico, como um culto vivo, né? Quando nós participamos da ceia, nós estamos declarando para todos o que assistem que o sangue de Jesus nos alcançou. Nós estamos declarando para todos que reconhecemos o poder de perdão que há no sacrifício de Cristo. A partir do momento, ou enquanto eu não entendo essas verdades, enquanto eu não entendo que há o poder, que o sacrifício é real, que Jesus é Deus vindo para os homens para o resgatar, eu não posso participar da ceia. Mas eu não posso, não é por conta de um impedimento de alguém que vai estar na minha frente. Eu não posso por conta da minha própria consciência. Eu tenho que respeitar enquanto eu não entender esse poder e enquanto eu não aceitar para a minha vida. Então, o apóstolo Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Por exemplo, quando Jesus foi morto, participaram daquele momento os soldados que o mataram, né? O crucificaram. Eles participaram daquele momento, mas eles participaram de um lado que não acreditaram no poder que havia em Jesus. Da mesma forma, nós, quando participamos da ceia, sem reconhecer o poder de Cristo, perdoador, eu estou do lado de alguém que zomba, de alguém que não vê importância. Então, é importante a consciência de quem participa da ceia que essa celebração ela é destinada a pessoas que entendem o poder salvador, entendem o poder perdoador, entendem a grandeza de Cristo, e o ato de tomar o vinho e comer o pão é uma forma de declarar publicamente que esse sacrifício de Cristo o alcançou. E assim nós expressamos a nossa gratidão. É tanto que o apóstolo Paulo também diz: e anunciai, né, a volta de Cristo até que ele venha. Então, essa alegria que nós temos do poder de Cristo sobre nós faz com que a gente, ao cear, reforce e fortifique mais a pregação do evangelho, dizendo para todo mundo: olha, Jesus pode perdoar os teus pecados e restabelecer novamente a tua comunhão com Deus. É interessante porque dentro esse tópico ele, né, ele segue e para o último tópico, que é o desfecho, que vai falar dentro do que o professor Moab trouxe, né, mas alguns deles podem até perguntarem a você ou se perguntarem. Mas, tipo, o irmão tá lá passando, e se eu quiser pegar, quem é que pode impedir, né? Eu tô ali como espectador, como ouvinte, e aqui entra, né, que nós vamos a esse culto prestar uma adoração ao Senhor. Algo interessante que a lição traz é que é um momento em que precisamos nos desligar, né, das preocupações, das questões deste mundo e nos conectarmos em adoração ao Senhor, prestando a Ele esse culto, porque nós não merecíamos. Foi a graça, a misericórdia dele que nos alcançou e nos permite vivenciar esse momento tão especial.
Mas, afinal de contas, permanece a pergunta, né? Então, professor Douglas Nilson, o que que impede alguém de participar desse momento da Santa Ceia? Professora, primeiramente, imaginando uma celebração, e talvez alguns alunos já tenham participado de um culto de Santa Ceia, é, individualmente com as pessoas, não há, ninguém vai ser levado a um constrangimento de alguém dizer assim: você já passou pelo batismo? Você pode tomar a Santa Ceia? Não, você não pode tomar a Santa Ceia. Ninguém vai te levar ao constrangimento de outra pessoa, porque tudo tem a ver com aquilo que falamos ao longo desse tempo. É, entendimento do que isso significa. Porque, em contrapartida, muitas pessoas podem estar ali e não estarem aptas para participar. Porque essa questão de impedimento eu queria ilustrar com uma aula. Imagine, professores, que às vezes o aluno ele vai para a aula, uma aula da sua escola, da faculdade, e ele diz assim: olha, eu não quero, eu não entendo nada, eu não quero saber nada da aula, mas eu tenho que ficar ali, porque senão eu vou levar falta. Então ele entra, ele senta em alguma parte da classe, ele não interage com o professor, ele pode ficar ali fazendo um monte de coisa, mas ele quer garantir a sua presença. E quando termina a aula, ou então às vezes quando o professor ele faz a chamada e agora esse aluno encontra uma oportunidade de se sair, ele vai se sair porque o que ele queria ali era tão somente garantir. Então era algo para ele queria garantir uma presença. Então ele despreza o esforço do professor em preparar-se para ministrar um conteúdo para ele despreza o envolvimento da turma nas discussões que aquela aula pode trazer e ele despreza o aprendizado que ele poderia extrair naquele momento. Agora, trazendo para a ceia, imagina que estar naquele momento na celebração e eu não entender o que essa celebração significa, eu estou desprezando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por mim, eu estou desprezando a ação do Espírito Santo em um processo de santificação progressiva na minha vida e eu estou desprezando a comunhão e intimidade que eu posso ter para com Deus, que isso está cada vez me transportando para uma eternidade com Ele. Então, se eu for para a celebração da ceia, simplesmente para marcar presença, para dizer assim, fui mais uma, nesse ano eu não faltei nenhuma, então eu estou apenas presente, mas eu estou desprezando o sacrifício, o significado maior dessa celebração. Isso mesmo, e como conclusão, é bem interessante a maneira como a lição ela traz esse convite a esse aluno não evangélico, que ela nos faz lembrar que o mundo, ele anseia, e a gente vê isso nos noticiários todos os dias, por segurança, por paz, né, por esperança. E aí é você mostrar aos seus alunos, a partir de todas as lições, conforme o professor Moab já colocou aqui, relembrar a eles, né? E aqui você pode trazer, pincelar um pouquinho de cada um dos tópicos para relembrar sobre tudo aquilo que foi já mencionado, já falado, sobre essa decisão que só cabe a eles decidirem por terem uma vida com Cristo, né? Terem uma vida que glorifica a Cristo em tudo aquilo que eles fazem. Então, essa lição, ela traz esse memorial, que é um ato de gratidão, né? Uma celebração, e de tantas coisas que envolvem tantas emoções. Então, que neste dia, nesta aula, né, os seus alunos possam se decidir a Cristo. E se não hoje, mas que ao final desse trimestre, ou que na oportunidade que o Senhor ainda os dará. Professor Douglas Nilson, suas considerações finais. Mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade de estar participando desse podcast
e esperando que as discussões e as contribuições que aqui apresentamos, ela possa ajudar você, professor, nessa lição, esperando que os seus alunos estejam presentes, estejam participantes a cada encontro e entender que o seu papel, professor, é ministrar, apresentar as verdades bíblicas que cada lição tem discorrido e essa especificamente sobre a ordenança da Santa Ceia. Mas entender que a ação do Espírito Santo na vida dessa pessoa, dos seus alunos, é que poderá fazê-lo tomar uma decisão. E a nossa expectativa é que você possa ter uma grande colheita diante daqueles que caminharam com você ao longo desse trimestre. E quem sabe em algum momento possamos nos encontrar em alguma das nossas reuniões e você poder testemunhar dos feitos do Senhor e ficaremos agradecidos ao Senhor por, de alguma forma, tanto eu, a professora Manuela, o professor Moab e outros que por aqui igualmente contribuem podermos, de alguma forma, ter sido um instrumento de Deus para a formação, a construção da sua aula. Professor Moab, suas considerações? Amém. Nosso desejo é que, neste momento, a gente possa ter pessoas entendendo o plano da salvação, entendendo o propósito da morte de Cristo e sendo participante, não é? Então, pessoas que entenderam, perceberam que só é esse o caminho, só por meio de Cristo, não há outro Salvador, e entendendo e entregando-se a Cristo, possam participar do batismo, participar da ceia e a sua vida ser e que a sua vida seja para a glória de Deus, que sinta também como nós o prazer de estar em Cristo e anunciar a Cristo e esperar por Cristo. Amém. Somos gratos a Deus pela oportunidade de ter caminhado com vocês durante esse trimestre, esta lição. Desejamos que Deus continue abençoando a sua vida e que você continue sendo um instrumento nas mãos do Senhor para alcançar outras vidas, para continuar a levar o Evangelho. Agradecemos também a direção do DENEC pela oportunidade de servir neste projeto tão maravilhoso. Então, a você, professor, uma excelente aula, que Deus continue abençoando a sua vida. A todos a paz do Senhor. Pai do Senhor. A paz do Senhor.